Você já parou para pensar que a ideia de empresa é uma das maiores invenções da humanidade? Antigamente era cada um por si. Se o sapateiro morresse, o negócio morria com ele. Precisava existir um jeito desse produto, desse legado, continuar existindo além da vida do dono. Uma empresa é, por definição, uma entidade criada para perpetuar um serviço ou produto através do tempo. Mas como essa bodega surgiu? Onde surgiu o primeiro CNPJ da história? Fala aí, meu nome é Gabriel Pereira e esse aqui é o canal Contabilidade.png, trazendo mais conteúdo informativo e aquela edição de vídeo do começo da internet que você já conhece. As empresas, como conhecemos, surgiram para valer lá nas grandes navegações, no século XVII, com a Companhia das Índias Orientais. Foi a primeira vez que a galera pensou, vamos juntar o dinheiro de vários sócios para criar uma entidade que é separada das pessoas físicas. Se o navio afundar, ninguém perde a casa, só o investimento. O nome disso é personalidade jurídica. A empresa nasce, cresce e tem vida própria, independente de quem é o dono. O objetivo dos caras era simples, porém ambicioso: dominar o comércio de especiarias, cravo, canela, pimenta, que valiam mais que ouro na época. Só que tinha um pequeno problema. Mandar um navio pro outro lado do mundo era caro pra caralho e extremamente perigoso. Tinha pirata, tempestade, tripulação morria por falta de vitamina. As chances de você perder tudo eram gigantes. Foi aí que eles tiveram essa sacada, a sociedade por ações. Em vez de um nobre rico bancar o navio sozinho, eles dividiam o custo em pedacinhos, ações, e vendiam para qualquer um que tivesse umas moedas no bolso sobrando. Se o navio voltasse cheio de pimenta, todo mundo ganhava um pouquinho. Se o navio afundasse, você só perdia aquele pedacinho que você investiu, e não a sua fazenda inteira. Foi aqui que nasceu a responsabilidade limitada. Pela primeira vez, a empresa era uma entidade separada dos donos. O navio podia afundar, o capitão podia morrer, mas a companhia continuava existindo, vendendo ações e mandando mais barcos. É o tataravô do que a gente chama de SA e Bolsa de Valores. Depois que a Companhia das Índias, holandesa e inglesa, mostraram esse esquema de vaquinha, o mundo pirou na ideia. Mas sabe qual foi o primeiro país a criar uma lei de verdade para dizer, para ser uma empresa tem que registrar aqui? Foi a França. Quem diria, né? O francês adora uma burocracia. Com o famoso Código Comercial de Napoleão, em 1807. Ele percebeu que para a economia girar, o Estado precisava saber quem era dono de quê. Foi ali que nasceu a ideia de matrícula comercial. O tataravô do nosso CNPJ. Mano, Napoleão era um cara brabo demais, velho. Se tu puder dar uma pesquisada sobre esse cara, que é doideira, mano. Não vou nem contar muito pra não dar spoiler, mas dá uma olhada lá. Antes disso, você precisava de um decreto real, um amém do rei para abrir uma empresa. Com o Código de Napoleão, o negócio virou um direito. Se você seguisse as regras e registrasse, você tinha sua empresa. Aí veio o século XIX, a Revolução Industrial na Inglaterra, e o negócio escalou. Surgiram fábricas gigantes, as ferrovias. Imagina o risco de construir uma linha de trem de um país para o outro. Foi nessa época que as leis de responsabilidade limitada se espalharam pelo mundo todo. Resumo da ópera. O, abre aspas, CNPJ nasceu da necessidade do governo de cobrar imposto e da necessidade do empresário de não perder as calças se o negócio dele desse errado. No Brasil, o nosso primeiro código comercial é de 1850. Sim, a gente ainda usa conceitos de uma lei que foi assinada por Dom Pedro II. Que é outro cara foda pra caralho. Puta que pariu esse cara. Por fim, o conceito de empresa foi e voltou até adquirir essa definição jurídica. Atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Mas veja bem, essa definição não coloca como objetivo o lucro propriamente dito. Isso porque existem as sociedades sem fins lucrativos, como ONGs, fundações, associações. Elas compram, produzem e vendem produtos e serviços, mas o lucro delas não vão para o bolso do sócio. Ele volta 100% para a própria operação. Ou pelo menos deveria, né? No Brasil, existem 4 aspectos importantes para se olhar em uma empresa. A atividade, o que a sua empresa se propõe a fazer. Vai ser uma padaria? Vai ser uma loja de peça para carro? Vai ser uma administradora de condomínio? Cada atividade possui um código chamado CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O porte. Basicamente, o tamanho da sua empresa. O governo separa a galera em categoria de peso, tipo UFC, que vai do peso pena até o pesado. Os portes são MEI, ME, EPP e grande porte. O tipo de sociedade, que é a forma de contrato, como a empresa vai se organizar.
Aqui existem vários, mas muitos são para uns fins muito específicos, então eu vou focar em 3 tipos que são os que 99% das empresas no Brasil têm, que são SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, LTDA, Sociedade Limitada, e SA, Sociedade Anônima. O outro aspecto importante é o regime tributário, que vai ditar quanto e como a empresa irá recolher seus impostos. Com recolher eu quero dizer pagar, vai decorando aí. Hoje existem 4 regimes tributários no Brasil: o Simples Nacional, o regime de lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Tendo isso em mente, podemos falar sobre cada um desses aspectos. Atividade. A atividade é o que a sua empresa se propõe a fazer. Todas as atividades são definidas por códigos, chamado CNAEs. Esses códigos são compostos por uma sequência de caracteres que representam seção, divisão, grupo, classe e subclasse. Como se a gente estivesse abrindo pastinha no Windows. Se a sua empresa for, por exemplo, de web design, ela estará classificada pelo CNAE 6501502, da seção J referente à informação e comunicação. Eu entendo que ver esse monte de número assim é entediante pra caramba, mas eu já adianto, ninguém precisa decorar absolutamente nada. Mas é muito importante saber como funciona. Saber o CNAE certo para colocar na sua empresa é essencial, principalmente por 2 motivos. Um deles é que se o fisco perceber que você está exercendo uma atividade que não está descrita no seu CNAE, você pode ser multado por desvio de finalidade. E segundo, porque existem atividades que podem se encaixar em mais de um CNAE, e é bom saber qual usar, pois eles podem ter pesos diferentes se tratando de imposto. Porte. O critério aqui é o faturamento bruto anual, ou seja, tudo que entrou no seu caixa antes de pagar qualquer conta. MEI. Ele foi criado para tirar o autônomo da informalidade. Hoje, o limite do MEI é de R$ 81 mil por ano. É o jeito mais barato de ter um CNPJ. Paga um valor fixo por mês e pronto. Mas você é o lobo solitário. Só pode ter um funcionário e não pode ter sócio. É você e Deus. ME, a microempresa. Aqui, o jogo começa a subir de nível. Se você fatura até 360 mil por ano, você é uma microempresa. Aqui você já pode ter sócio, contratar mais gente e o bicho começa a pegar na contabilidade. EPP, empresa de pequeno porte, vai de 360 mil até 4,8 milhões por ano. Aqui, a empresa já tem corpo, já tem processo e o dono geralmente não faz tudo sozinho. Há quem tente. Eu, sinceramente, não recomendo. Empresa de grande porte. Passou de 4 milhões e 800? Parabéns, você virou gente grande pro governo. Aqui as regras mudam, o regime de tributação muda e a fiscalização fica de olho em cada centavo que entra e sai. Tipos de sociedade. SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Essa é uma forma de sociedade que permite apenas um sócio. Então é você sozinho, mas com o patrimônio protegido. O dinheiro da empresa não se mistura com o seu CPF. Se a empresa quebrar, o seu carro, teoricamente, está salvo. Antigamente, ela era chamada de EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Mas ela era chata, pedia capital mínimo e quase ninguém usava. Aí a SLU veio para facilitar um pouco. LTDA, Sociedade Limitada. É tipo a SLU, só que co-op. Essa forma de sociedade admite mais de um sócio. Você e seus sócios dividem a responsabilidade até o limite de capital de cada um. Por exemplo, se você deu 7 mil reais para começar a empresa e seu sócio deu 3 mil, então você é 70% dono e o seu sócio é 30% dono. Você é o chamado sócio majoritário. Esse aqui é o modelo mais comum no Brasil. SA, Sociedade Anônima. Lembra das Índias Orientais? É exatamente isso. O capital é dividido em ações e pode ser de capital fechado, só para os sócios, ou aberto na Bolsa de Valores para qualquer um poder comprar. Eu vou fazer um vídeo sobre a Bolsa de Valores e o que acontece lá dentro. Regimes tributários. Esse tema aqui é meio complicado. Eu vou falar melhor disso quando eu fizer um vídeo sobre contabilidade tributária, mas isso vai ser mais pra frente. Mas só para dar um resumão e poder fechar esses aspectos, eu vou falar um pouco. Simples Nacional. O nome já diz, é para ser simples. Só que ele não é tão simples assim. A ideia é, em vez de você pagar 5 ou 6 boletos de imposto diferente, o governo junta tudo num pacotão chamado DAS, Documento de Arrecadação do Simples. Todos os impostos vão estar compilados num simples boleto. Como funciona? Você pega uma porcentagem fixa sobre o seu faturamento. Vendeu 10 mil, o governo tira, por exemplo, 6%, dependendo do seu CNAE. E tchau. A vantagem é que é menos burocracia e para quem está começando costuma ser o melhor negócio.
A desvantagem é que no Simples Nacional você paga imposto sobre o que você vende e não sobre o que você lucra. Se você vendeu 100 mil e teve 110 mil de custo, ou seja, um prejuízo de 10 mil, você ainda vai ter que pagar imposto sobre os 100 mil. O leão não quer saber se você tá triste. Ah, e outro detalhe. Você só pode optar por essa opção de tributação se você fatura até 4,8 milhões. Acima disso, você tem que escolher um outro. Lucro presumido. Aqui o nome é autoexplicativo. O governo presume o quanto você lucrou. Ele olha para o seu setor e diz: eu acho que uma empresa de serviços lucra 32% do que fatura. Como funciona? Não importa se o lucro real foi de 10% ou de 50%. O imposto vai ser calculado em cima daqueles 32% que o governo inventou, ou presumiu. O bom é que se o seu lucro real for maior do que aquilo que o governo presumiu, você sai ganhando porque paga imposto sobre uma base menor. É muito usado por empresas que já passaram do limite do Simples Nacional ou que têm margens de lucro bem altas. Então, assim, se você garante que a sua margem de lucro é maior do que a média do seu setor, para você, compensa essa opção. Aqui você pode atuar até 78 milhões por ano. Lucro real. Esse aqui é o nível hardcore da contabilidade. É obrigatório para empresas que faturam mais de 78 milhões ou bancos. Mas qualquer um pode optar se quiser. Aqui, o imposto é calculado sobre o lucro líquido de verdade. Você pega o faturamento, tira todos os custos e despesas permitidas, e o que sobrar, o governo morde um pedaço. A vantagem é que se a empresa der prejuízo, ela não paga o imposto sobre a renda. É o regime mais justo, mas é um pesadelo burocrático. Você precisa ter cada nota fiscal, cada centavo registrado com perfeição. É aqui que o contador vira o herói ou o vilão. É aqui que ele mostra se ele é contador de verdade ou só contador de história. Lucro arbitrado. E para fechar, tem um regime que ninguém quer, mas existe: o lucro arbitrado. Pensa nele como uma punição da Receita Federal, como se fosse um cartão vermelho. Sabe quando a empresa faz a contabilidade nas coxas, perde nota fiscal, mistura dinheiro do dono com o da empresa, e o fiscal chega e diz: amigão, não dá para entender nada do que tá acontecendo aqui. Pois é. Como o governo não consegue saber quanto você faturou ou lucrou de verdade, porque a sua escrituração tá uma bagunça, ele arbitra o seu lucro. Ele aplica uma taxa, geralmente os 32% do lucro presumido, mas com um pedágio de 20% em cima, e te cobra o imposto que ele decidir. É o pior dos mundos, você perde o controle, paga mais caro e ainda fica na mira do governo. É o lembrete definitivo de que ter um bom contador não é gasto, é seguro de vida. Então é isso, as empresas no Brasil são formadas por uma combinação desses aspectos. Imagina que você abriu a sua empresa, começou a faturar e já sabe ali mais ou menos a sua média de faturamento. Com isso, você vai estar enquadrado em algum porte. Aí você pode olhar para o seu setor, para o desempenho da sua empresa e decidir qual que é a melhor forma de sociedade e qual que é a melhor forma de tributação. É aqui que muito empresário, até mesmo muito contador, peca um pouco, porque a falta desse conhecimento faz com que os empresários mantenham suas empresas em formas de sociedade e regimes tributários que acabam acarretando em uma carga muito maior do que poderia ser. Por isso que o trabalho de um bom contador é analisar a empresa e o setor para decidir qual que é a melhor forma de organizar. Essa simples falta de planejamento no começo da empresa é um dos maiores responsáveis pelo fechamento de muitas empresas novas todo ano no Brasil. Eu queria fazer umas considerações sobre o MEI. Eu coloquei um MEI ali dentro de porte, mas ele não é necessariamente um porte. Ele foi criado para tirar os autônomos da informalidade, tipo o barbeiro que trabalha por conta, a manicure, o fotógrafo. Porque senão, essa galera ia trabalhar a vida inteira sem colher alguns benefícios futuros que um empregado ou empresário tem, como contribuição da Previdência, aposentadoria, uma renda formal para pegar um crédito no banco. Então, ele não é necessariamente um porte. Afinal, se você é MEI, o seu faturamento é limitado até 81 mil. Você não pode optar por nenhuma forma de sociedade e é obrigado a optar pelo Simples Nacional. Fora que tem muitas atividades que não podem ser exercidas por MEI, então o MEI ele é um caso bem à parte, beleza? Continuando. Depois de tudo isso, você já sabe o que é uma empresa e como ela é classificada no Brasil. Agora é a parte de saber o que a empresa faz. A gente vai para o ciclo operacional. Você já viu aquela empresa que vende igual água, tá sempre cheia de gente, mas o dono tá sempre chorando as pitangas que não tem dinheiro para pagar a conta de luz? Isso acontece porque o cara não entendeu o ciclo operacional.
Na contabilidade, a gente não olha só para o valor, a gente olha para o relógio. O ciclo operacional é o caminho que o seu dinheiro faz desde que ele sai do seu bolso para comprar mercadoria até ele voltar para você com o lucro. Passo 1. Comprar. Tudo começa na compra. Você liga para o fornecedor e pede a mercadoria. Aqui nasce o seu prazo médio de pagamento. Se o cara te dá 30 dias para pagar, você ganhou um fôlego. Se você tem que pagar à vista, você já começa o seu ciclo perdendo sangue. Passo 2. Produzir. Se você é uma fábrica, aqui entra a mão de obra, a luz, a matéria-prima. Se você é um comércio, é o tempo que o produto fica parado esperando um dono. O segredo do sucesso é o giro de estoque. Quanto mais rápido você compra e vende, mais vezes o seu dinheiro trabalha para você no mesmo mês. Passo 3. Vender. Vendeu? Glória a Deus. Você emite a nota fiscal, o produto sai da loja e entra o faturamento. Mas cuidado! Faturar não é receber. Se você vendeu um produto de R$1.000 em 10 vezes sem juros, você faturou R$1.000. Mas só vai ver a cor do dinheiro completo daqui quase um ano. Na contabilidade, a gente registra a venda agora, mas o seu caixa ainda está vazio. Passo 4. Receber. Esse é o fim do ciclo. O dinheiro caiu na conta. O tempo entre a venda e o dinheiro cair na conta é o seu PMR. Prazo médio de recebimento. Ou seja, se você paga o seu fornecedor em 30 dias, mas só recebe do seu cliente em 60, você tem um buraco de 30 dias, onde você vai precisar de dinheiro para não quebrar. Isso é um capital de giro. É por isso que muita empresa morre vendendo muito. O ciclo operacional é tão longo que o dono não aguenta esperar o dinheiro voltar. Então como é que a gente faz para fazer tudo da melhor maneira? Como eu tenho que organizar minha empresa? Qual é a atividade mais adequada? Qual o melhor regime tributário? Como saber se eu estou dentro das regras? Como saber se meu caixa está ok? A resposta para essas e outras perguntas é contabilidade. Entendeu o que eu fiz? Meu raciocínio foi mostrar para vocês, com esse vídeo e os anteriores, como que tudo veio a ser como é e onde que a contabilidade realmente entra. Então, próximo vídeo, minha gente, anota aí. O que é contabilidade, história da contabilidade, introdução de conceitos fundamentais, entidade, patrimônio, ativo, passivo, essas coisas. Eu não vou dar prazo para soltar o próximo vídeo não, que essa é uma coisa que eu faço quando eu fizer, tá ligado? Eu encaixo aqui essas produções na minha rotina, que, como a sua e como a de muita gente, é apertada, é uma loucura. Então, a gente vai fazendo. Vai na fé, vai a pé, vai do jeito que der, vai até onde puder, vai atrás do que tu quer, vai andando, vai seguindo, vai pensando, vai sentindo, vai amando, vai sorrindo, vai cantando, vai curtindo, vai andando e vai colhendo, vai lutando pela paz, vai dançando nesse ritmo que o tempo faz. O importante é sempre se aprimorar e sempre aprender. Fechou, meu amigo? É isso. Por enquanto, espero que gostem aí do conteúdo, deixem seus comentários, dúvidas, elogios, críticas, sugestões, que tudo isso é muito bem-vindo. Pode me xingar se quiser. Inscreva-se e até o próximo vídeo, meus consagrados. Tamo junto, valeu!